Ah, rapaz, tá bom? Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto interessante. Os episódios perdidos do Chaves. E do Chapolin também, né? Eu vou falar do Chapolin também nesse vídeo. Bom, os episódios perdidos, como o próprio nome já diz, são os episódios que se perderam ao longo da história, né? Bom, seja lá porque eles perderam as fitas originais ou eles simplesmente estão engavetados ali na emissora e eles não querem transmitir por algum motivo, né? Ou também seja porque tem histórias parecidas com outras, né? Ah, e eu não vou falar sobre os episódios perdidos do Brasil, né? Que ficaram perdidos por um tempo e depois voltaram, em 2012, né? Não, esses aí o SBT só guardou lá mesmo e não quis exibir mais, mas depois eles voltaram e estão exibidos normalmente. Não, eu vou falar dos episódios que foram perdidos mundialmente, que são perdidos no mundo inteiro e ninguém tem acesso a eles. Em alguns a gente tem acesso, mas na maioria não. E bem, para entrar no contexto aqui, eu vou dar o exemplo aqui do próprio canal, que sim, tem um episódio perdido de Chaves nesse canal aqui, da primeira temporada de 2017. Então, entre meados de setembro e outubro de 2017, baseando na linha cronológica de lançamento dos episódios, eu produzi o episódio da Saga das Novas Vizinhas. A primeira versão, já que eu regravei em maio de 2020. E ok, em setembro, né, eu lancei ali a primeira parte, ok, de boas, né? Do mesmo mês eu lancei a segunda, em outubro eu lancei a terceira, correto? E ok, se vocês assistiram os episódios da primeira temporada, vocês viram aí as 3 partes aí bonitinhas aí, né? Mas repara no final da terceira parte. Agora você vai ver uma coisa, Kiko. Agora você vai ver uma coisa, Kiko. Não, Chaves. Ui. O Kiko chama a mãe dele e o episódio acaba aí, né? Sabe o que aconteceu? É porque frequentemente na primeira temporada de 2017 acontecia isso. Eu gravava o episódio, né? Aí no meio da gravação, ou às vezes acabava o espaço da memória e o vídeo parava sozinho, né? Ou eu mesmo ia feito um jag lá no botão de parar o vídeo e parava mesmo. E como nessa época eu não sabia mexer com o editor de vídeo, mesmo que fosse pela coisa mais simples do mundo, eu não juntava as partes, né? Eu lançava como uma saga mesmo, de 2 partes. É assim que funcionou com o bolo da Dona Clotilde, o mistério dos peixinhos e o banho do Chaves. Ah, e também teve o Molhando Todo Mundo, né? Todos esses da primeira temporada foram os que eu apertei no botão de parar sem querer, né? E nesse aqui, como eu estava gravando com meu primo, ele estava segurando o celular, ele que foi o bocó que apertou o botão de parar o vídeo, né? Mas aí tá, eu falei, né, que podia continuar tranquilamente, que era só eu lançar como a terceira e a quarta parte. Ok, eu gravei a quarta parte, lancei, né, em outubro de 2017 mesmo. Mas meu primo tinha feito umas piadas ali que não tava agradando muito, né? Aí eu mesmo excluí o vídeo no começo de 2018. E hoje em dia a quarta parte da primeira saga das novas vizinhas desse canal está perdida aqui no canal e nem mesmo eu tenho acesso a ela. Se eu tivesse era óbvio que eu repostava, né? Mas eu não tenho, né? Então não dá. Enfim, já que você já entrou no contexto, faz o CCC, curta, comente, compartilhe e vamos começar o vídeo. Então vamos lá, como é que vai funcionar? Eu vou ver aqui os episódios perdidos, né, de cada temporada, tanto de Chaves quanto de Chapolin, e comentar sobre eles, né. E vai ser interessante que eu vou ver por número de episódios perdidos, né. A temporada primeiro eu começo com as temporadas com menos episódio perdido e termino com a que tem mais, né. Bom, só para entrar no contexto, a única temporada do Chapolin Colorado que não tem nenhum episódio perdido é a de 79. O único ano em que não teve nenhum episódio perdido mundialmente. Enfim, vamos começar. Começando pela 6ª temporada do Chapolin Colorado de 78, que tem apenas um episódio perdido mundialmente. Com essas pulgas não se brinca de pula-pula. Aí você me pergunta, né?
Mas como esse episódio está perdido mundialmente, se eu já assisti ele várias vezes, seu mentiroso do caramba. Isso também é um caso bem interessante, porque é um episódio perdido no mundo inteiro, menos no Brasil. Em Chaves tem vários exemplos desse, mas esse é o único de Chapolin que é perdido no mundo inteiro, menos no Brasil. Bom, talvez seja por esse motivo que a qualidade do episódio não é aquelas coisas, né? Esse episódio tá meio mal gravado, meio embaçado, meio escuro, né? Mas a gente não quer tudo certinho, né? Ele é o único perdido mundialmente que tá aqui no Brasil, né? Fomos o único país que salvamos esse episódio. Enfim, mas é aquele episódio que esse cara tem umas pulgas acrobatas, né, de circo, né? E acaba perdendo elas e o Chapolin é chamado pra procurá-las. Mas acaba matando as bichinhas. Dó das bichinhas. Bem, empatado com a 6ª temporada de Chapolin, temos a 7ª temporada do Chaves, de 79, que também tem um episódio perdido apenas. E ele é Um Astro Cai na Vila, parte 1. Bom, aqui no Brasil a gente já ficou bem acostumado, né, com a história do Hector Bonilha chegando na vila, né? Mas provavelmente você não sabia que essa história era dividida em 2 partes e que a primeira era perdida mundialmente. E sim, a gente ficou sem acesso a ela até 2011, quando um fã de Porto Rico publicou ela na internet. De uma gravação antiga de VHS, né? Em espanhol mesmo, porque em Porto Rico eles falam espanhol, caso você não saiba, né? Bom, até que a gente podia ter uma noção de como era essa primeira parte antes de ver o episódio completo, né? Porque no começo da segunda parte, que foi exibida no Brasil, eles mostram trechos da primeira, né? Como essa, por exemplo, da Dona Florinda olhando apaixonadamente para a televisão. Mas mesmo com a primeira parte da saga tendo sido encontrada, né? Ela continua ali mesmo pela internet, né? Não tem nenhuma dublagem em português e também nunca foi exibida na televisão novamente. Só fica lá com os vídeos da internet mesmo que o cara do Porto Rico postou. Em seguida temos a 6ª temporada do Chaves de 1978 com 3 episódios perdidos mundialmente. O primeiro deles é Errar é Humano, parte 1. E, enfim, é o mesmo caso que aquele episódio do Chapolin com essas pulgas não se brinca de pula-pula, em que ele é perdido mundialmente no mundo inteiro, menos no Brasil. Bom, essa é a primeira parte da saga das Novas Vizinhas de 78, que apesar de ser a mais famosa aqui no Brasil, ela é incompleta no mundo inteiro. Rapaz, se a gente for parar pra pensar, né, olha só. No resto do mundo eles não conhecem a cena da Glória ali, né? E da Dona Clorinda e da Dona Flotilde. Gente, que eles trocam lá o negócio de tacar o bolo na cara e aquele... de pedir pra entrar, né? De falar que morreu, né? Essa primeira parte eles não conhecem no resto do mundo, só no Brasil que a gente conhece. Eles só conhecem pelas versões anteriores mesmo, né? Mas dessa versão de 78 não. Enfim, até que ele também ficou por um tempinho aí perdido no Brasil, né? Porque ele foi dublado no lote de 1990, mas ficou engavetado até 1999, quando foi exibido pela primeira vez. Mas enfim, esse é mais um dos exemplos de episódios perdidos no mundo inteiro, menos no Brasil. Enfim, até agora a gente só viu episódios que são perdidos, né? Mas a gente ainda tem acesso a eles graças à internet ou à televisão mesmo, né? Agora nós vamos ver episódios que são perdidos mesmo, que a gente não tem, que a gente nem sabe o que acontece neles, né? Como por exemplo, a portada na cara do Chaves. Eu não faço a mínima ideia do que poderia acontecer nesse episódio, mas essa imagem aqui é de um trecho que foi exibido em algum lugar, bem rapidinho mesmo, tem menos de 1 segundo. Do Kiko dando uma portada na cara do Chaves, e essa é a única coisa que a gente conhece do episódio. E ainda de 78 também temos As Trapaças da Chiquinha. Que bem, na verdade é a segunda versão da Fonte dos Desejos, né? A primeira versão é de 75, aí tem a segunda versão perdida mundialmente de 78 e a terceira de 79. Bom, a gente não sabe o que acontece, né, nessa versão de 78, mas, né, considerando que não tem tanta diferença assim no elenco e nos cenários assim de 75 até 78, deve ser praticamente igual, né?
Deve ser o mesmo elenco, os mesmos personagens e a mesma história, né? Mas deve ser por isso que tá perdida mundialmente, né? Porque já temos um episódio idêntico a esse. Pra que vamos ter outro, né? Eu acho que é por isso que eles sumiram com o negócio. Mas enfim. Empatado com a temporada de 78, temos também a quinta temporada de Chaves de 77, que também possui 3 episódios perdidos. Começando por As Crianças Assistem a Aula. Olha, com esse título, né, dá pra se supor que seja um episódio que se passa na escola, né? Mas, se ele é um episódio original, se ele é um remake de algum episódio, se ele é a primeira versão de algum episódio posterior, eu não faço a mínima ideia. Já que a única sinopse existente para o episódio As Crianças Assistem a Aula é Chaves, Chiquinha e Kiko assistem a aula. E só isso. O resto nunca saberemos. Na mesma linha da portada na cara do Chaves, temos o jogo de beisebol. Bom, o jogo de beisebol provavelmente é o remake de Nada Como Ser um Expert no Assunto de 74. E bem, é outro que a gente só conhece por trechos que foram exibidos ali na televisão e uma propaganda, né? Mas ao contrário da portada na cara do Chaves, nesse caso foram exibidos 2 trechos. E bem curtinhos mesmo, né? Mas tá aí, o jogo de beisebol de 77. E o outro é Quem Não Tem Cão, Caça com Rato, parte 2, de 77 também, né? É a segunda parte da saga do Madruguinha de 77, né? Bom, aconteceu basicamente o seguinte. Esse é um episódio que foi exibido normalmente pelo SBT de 1984 até 1992. E como nesse ano de 92 alguns episódios saíram do ar, né? Esse também saiu, né? Mas em 2012, a maioria desses episódios que saíram do ar voltaram para a programação do SBT. Mas esse aqui não voltou. Aí você pensa, ok, né? Mas ele é um episódio perdido só no SBT. Não, a Televisa também perdeu esse episódio. Ou seja, além de ser perdido no SBT, é perdido no mundo inteiro. E a gente tem acesso ao episódio completo graças a uma gravação de VHS que está disponível aí no YouTube, né? Mas enfim, na saga de 77 aconteceu o seguinte. A primeira parte da saga só chegou no Brasil em 2018, no Multishow, né? A segunda parte chegou em 84 e hoje é perdida mundialmente. E a terceira parte também só chegou no Multishow. O que faz a gente levantar suspeitas de que o SBT já chegou a dublar a primeira e a terceira parte, mas elas estão perdidas, as dublagens estão perdidas aí, né? Mas a gente não sabe, né? É só uma especulação mesmo. Mas a gente sabe que o SBT tinha muitos episódios ali que não foram dublados nem transmitidos na televisão. Eles só tinham lá mesmo, que eles tinham comprado e, né. Continuando, temos a quinta temporada do Chapolin de 77, que tem 4 episódios perdidos mundialmente. Um deles é uma conferência sobre o Chapolin, que foi o primeiro exibido no ano, né, no dia 1 de janeiro de 77 mesmo. E bem, né, ele é um remake da Conferência do Chapolin de 74, e assim como ele também exibia trechos de episódios dos melhores momentos do Chapolin, né? Só que nesse caso exibiu os trechos dos melhores momentos do Chapolin da temporada anterior, de 76, né? E provavelmente, assim como a versão de 74, ele também exibia trechos de episódios que hoje estão perdidos mundialmente. Mas fazer o quê? Ele também ficou perdido mundialmente. aí não dá, né? Ficou perdido, né, rapaz? Também temos o Matador de Ratos, parte 1. É a primeira parte da saga do Matador de Ratos, né? Obviamente. E a gente só conhece a segunda parte, né? Que no Brasil só chegou em 2018 pelo Multishow. Mas enfim, é o remake de A Revólver Dado Não Se Olham as Balas de 74. E a gente sabe, né, da existência de uma primeira parte, né? Porque é mostrado uma recapitulação do que aconteceu no episódio anterior. Nesse caso aqui, ó, né? Essa foto aqui é tirada do momento do início da segunda parte, né? Que eles recapitulam o episódio anterior. Mas o episódio mesmo é perdido mundialmente. E
E a mesma coisa acontece com Tudo Sobe Até os Aviões, parte 2. Nesse caso é a segunda parte, né? O episódio é o remake de O Extrato de Energia Volátil de 74 e a gente só conhece a primeira parte da saga. E essa imagem aqui foi tirada dos créditos iniciais, né, exibidos na primeira parte do episódio, já que na abertura, né, são exibidos trechos, né, da primeira e da segunda parte. E como não temos a cena dessa cama voando na primeira parte, logo a gente supõe que seja da segunda parte. Então, olha aí. E é óbvio, né, a gente também conhece pela chamada que eles fazem no final da primeira parte, né, que viria a segunda parte aí, mas hoje está perdida mundialmente. E é só isso, a gente não tem acesso a ela em lugar nenhum. E também temos Os Fantasmas do Velho Oeste. Bom, é um episódio que se passa no Velho Oeste, né? E a única coisa que a gente sabe é que ele foi reprisado em 79. Mas tanto o episódio original quanto a reprise são perdidos mundialmente hoje. E nós temos aqui uma sinopse, né? Nós temos duas sinopses, uma para a transmissão original e outra para a reprise. Da estreia, a sinopse é a seguinte: o Chapolin Colorado se torna pequeno para impedir um criminoso perigoso. E da reprise de 79, Os Fantasmas, um povoado do oeste está habitado por fantasmas. E isso é a única coisa que sabemos do episódio. E pelo menos na fase independente não tem nenhum outro episódio parecido com esse, né? Pra gente dizer que seja um remake, né? Uma versão assim, né? Agora vamos para a terceira temporada do Chaves, de 75, que tem 4 episódios perdidos mundialmente. Começando por Os Presentes dos Três Reis Magos. Bom, de acordo com Chaves, a gente sabe que os Santos Reis são 3, né? E ok, a gente vê isso no episódio, né? Vê nada, né? Porque a gente nem sabe o que acontece no episódio. Ele não tem sinopse, a gente só sabe que ele foi feito no dia 6 de janeiro de 75... E a gente sabe o nome dele. São as únicas coisas que a gente sabe sobre esse episódio. E não sabemos nada sobre ele. Também temos Confusão de Bilhetes. Confusão de Bilhetes é provavelmente a segunda parte, né? A segunda versão do episódio dos bilhetes trocados, né? Temos a primeira versão de 73, que também é perdida mundialmente. Temos essa de 75 e a comum, né? Que a gente tanto gosta, tanto conhece, que é a de 77. Ele foi produzido em 3 de março de 75. Bom, e pela época a gente supõe que a Chiquinha ainda não tinha voltado pro elenco, né? E cara, é até interessante isso a gente comparar, né? Olha só, se você reparar bem na versão de 77, que é a que a gente conhece, né? A Chiquinha, ela aparece ali de vez em quando no episódio, mas não tem tanta importância assim, né? Isso porque é um remake de um episódio de 75, que quando a Chiquinha ainda não estava presente. Tá, é até bom ver os episódios perdidos, né? Pra gente entender também o contexto original de alguns episódios, né? Mas tirando o fato de não ter a Chiquinha, a história deve ser praticamente a mesma. Também temos Regando Plantas, que é a segunda versão do episódio da Xerimoia. A primeira versão foi feita em 73 e a terceira versão em 78. Enfim, existem alguns relatos de alguns fãs, né, que viram esse episódio no SBT por volta de 84 e 85, mas não tem nenhuma prova concreta. São apenas especulações de fãs, né? E temos o episódio perdido mais famoso dessa temporada, né, que é o Papagaio do Kiko. Nós sabemos da existência do Papagaio do Kiko graças a esse pedaço aqui de um texto da revista Teleguia, né? De 10 de março de 75. Bom, olha, aqui nós podemos ver algumas informações, como por exemplo o elenco, né? A gente pode ver também que a Chiquinha ainda não estava presente. Esse provavelmente é o último episódio sem a Chiquinha, né? Já que no episódio seguinte é o episódio que ela volta, né? E a sinopse é: todos os niños de la vecindad creen que la bruja del 71 ha convertido en perico al Chavo del Ocho. Ou seja, todas as crianças da vila acham que a bruxa do 71 transformou o Chaves em papagaio. E cara, bom, a gente tem uma noção do que acontece no episódio, né? Porque ele foi regravado no programa Chespirito, né? Em 83 e 86, eu acho.
Só que dessa vez o papagaio é do Jaiminho, né? E eles pensam que o Jaiminho foi transformado em papagaio. Aí agora vamos ver a primeira temporada do Chapolin de 73, que tem 5 episódios perdidos. Começando por um episódio que não tem nome, mas que a sinopse diz o seguinte: o Chapolin Colorado enfrenta um poderoso rato que usa a última novidade em armas secretas. Meio aleatório, né? Mas o Chapolin enfrentando um rato que usa armas secretas, né? E a última novidade ainda: um rato que usa armas no Chapolin. Eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo aqui. Também temos As Caricaturas Me Fazem Chorar, que é a primeira versão de A Caricatura de 76, que é aquele episódio que o Chapolin fica 10 minutos desenhando a cara do Ramon Valdez, fraga. Enfim, tem a primeira versão desse episódio que é perdida mundialmente, né? E um fato interessante é que a versão de 73 foi acompanhada por um sketch do Dr. Chapatin, que também tá perdido, obviamente, né? E talvez o episódio o sketch do Dr. Chapatin que acompanhou o episódio de Chapolin seja o mesmo que acompanhou na versão de 76, né? Que foi o Menino ou Menina. Que é dois caras apostando, né? Pra ver se um bebê aleatório que vai nascer no hospital vai ser homem ou mulher. É bem curtinho mesmo, tem só uns 2 minutinhos, sabe? Mas o curto do Dr. Chapatin também tá perdido mundialmente. Em Guerras Médicas, a baioneta se chama Bisturi. Provavelmente é a primeira versão de Quem Perde a Guerra Pede Água de 76. Aquele episódio, né, onde eles têm um cantil, mas ninguém pode beber a água dele, né? Eles estão na guerra também, né? Enfim, provavelmente é a primeira versão desse episódio. Também temos Conto de Bruxas. Conto de Bruxas é a segunda versão do episódio da Bruxa Baratuxa. Temos o primeiro sketch lançado em 71, esse aí que é o perdido mundialmente de 73, e a versão mais conhecida, Conto de Bruxa, de 76. E cara, esse episódio foi lançado em 24 de agosto de 73. E provavelmente a Bruxa Baratuxa foi feita pela Florinda Mesa nesse episódio, porque a Maria Antonieta de las Neves já tinha saído do elenco de Chapolin. Ou quem sabe foi a Angelines Fernandes, né? Já que, né, a primeira aparição dela conhecida foi em 74, no Chapolin, né? Mas vai que, né? Até porque se fosse a Florinda Mesa interpretando a bruxa, quem ia interpretar a camponesa simples de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha? Não sei, mas... E temos também Aventuras em Vênus. Aventuras em Vênus é a primeira versão de O Planeta Selvagem de 75. E é o mesmo caso que aconteceu lá com aquele outro lá Quem Não Tem Cão Caça com Rato. Esse aí, né? Já que ele foi exibido no Brasil pela primeira vez em 84, pela última vez em 92 e depois disso nunca mais foi exibido no Brasil. Mas dois fãs diferentes, né, que tinham duas gravações em VHS, uma de 88 e outra em 92, postaram essas gravações no YouTube e podemos assisti-las normalmente. Mas enfim, é mais um caso dos episódios que deixaram de ser exibidos no SBT e depois no mundo inteiro. E tem até uma curiosidade interessante nesse episódio, né, é que o Ramon Valdez não participou dele, né? Porque nessa mesma época, o irmão dele, né, o Herman Valdez, também conhecido como Tintan, que foi aí um dos maiores atores do México, né? Ele fez vários filmes aí desde a década de 40, né? Desde os anos 30, 40, por aí, né? Aí ele morreu nesse ano de 73, né? E obviamente o irmão dele, né, o Ramon Valdez, ficou bem triste e não pôde participar do episódio, né? E o papel dele foi substituído pelo José Antônio Mena, né? Eu não sei, é o cara que fez o Ladrão da Vila na versão de 74 do Chaves, né? Ele que fez um dos astronautas junto com o Carlos Villagrán. Agora vamos falar da terceira temporada do Chapolin de 75, que tem 6 episódios perdidos mundialmente. O primeiro deles é A Mansão dos Fantasmas. E basicamente a única sinopse que temos é o Chapolin Colorado na Casa Mal Assombrada. Essa é a única sinopse do episódio, né? E suspeita-se de que ele seja uma primeira versão da Mansão dos Fantasmas de 78.
mas nada confirmado. Agora temos o episódio mais polêmico dessa temporada, né? Chapolin vs Hitler, o encontro do século. É basicamente um episódio onde o Chapolin Colorado encontra o Adolf Hitler, não é? E bem, né? Como tinha um pouquinho menos de 30 anos que a guerra tinha acabado, né? Ainda era pouco tempo, né? Vai representar o Hitler aí nas mídias facilmente aí, né? Aí fica um pouquinho difícil aí, né? Fazer esse negócio aí, né? Aí por esses motivos mesmo aí que o episódio tá perdido mundialmente. E detalhe, ele é a regravação de um episódio do Chespirito, de um sketch do Chespirito, na verdade, né? Lá de 70 ou 71 por aí, né? Que também é perdido mundialmente. A única coisa que a gente conhece é um sketch do Chespirito também, né? De 1980, onde ele interpreta o Adolf Hitler. Adolf Hitler! Também temos a Arma Secreta, que é basicamente o remake daquele outro lá em que tem um rato com arma secreta. Eu até agora não entendi essa palhaçada de rato que usa arma. Mas enfim, aqui temos uma sinopse mesmo. Ó. O Chapolin Colorado ajuda um cientista a localizar um importante rato. Agora a sinopse explicou um pouquinho melhor, né? Porque antes ele falou que o rato tinha armas secretas. Não, aqui ele tá falando que é um importante rato. Ah, então é um rato forte, né? Robusto. E não um rato que tem arma secreta. Bom, em uma entrevista perguntaram pro Robert Aguirre qual foi o episódio de Chapolin que ele mais gostou de gravar, né? Ele disse que era um episódio onde ele vinha montado em um cavalo e também estava condenado ao enforcamento e alguma coisa assim, né? E nesse caso ele está se referindo ao episódio perdido mundialmente de 75, A Forca. O episódio A Forca de 75 foi confirmado por algumas informações na Teleguia, né? E também temos algumas imagens, né? Em preto e branco mesmo, tiradas do episódio, né? Que estão lá na revista Teleguia da época. Como por exemplo essa aqui do Chapolin com o chapéu das anteninhas saindo. Olha que interessante. E o Carlos Villagrán interpretando um banqueiro aí, né? Também temos o Chapolin com a rosa rumorosa. Engraçado que a imagem inteira tá preto e branco, mas ele tá colorido. Ele não é mais o Chapolin Colorado, é o Chapolin colorido. Tá bom, chega. Também temos aqui, provavelmente, é aquela mesma primeira imagem, só que mais ampla, né? E provavelmente essa aqui é uma frase que ele fala no episódio. Recuerden que estão sendo protegidos por el mismíssimo. Ou seja, lembre-se de que estão sendo protegidos pelo mesmíssimo. E aqui temos outros personagens, ó, o xerife, o cantineiro. E também temos a Maria Antonieta de las Nieves. Que esse foi provavelmente o primeiro episódio que ela gravou depois de ter voltado pro Chapolin. Já que o primeiro que a gente conhece de fato, né, é o Planeta Selvagem, que eu falei aquela hora. Os Piratas, parte 3. A terceira parte da saga dos Piratas de 75 se encontra perdida mundialmente. E a gente sabe da existência dela graças à chamada feita pela Florinda Mesa no final da segunda parte. E bem, temos 3 opções por causa desse episódio ter sido perdido mundialmente. Primeiro, ele era muito pesado, né? Ele era muito pesado e não podia ser exibido na televisão aberta, né? Porque provavelmente o Alma Negra morria no final do episódio, né? Então... Ou também eles poderiam ter perdido o episódio por algum descuido, né? Por que não? E outra alternativa é de que esse episódio nem chegou a ser gravado. Talvez o Chespirito foi lá, escreveu o roteiro, né? Aí ele leu o roteiro que ele tinha escrito e falou... Não. Tá muito pesado isso aqui. Deixa eu fazer de novo. Aí, né? Nisso que ele pensou em fazer de novo, ele olhou o dia. Ih, rapaz, negócio estressa essa semana ainda. Vai dar tempo de escrever roteiro, não. Deixa pra lá, a gente fala que tá perdido mesmo. E provavelmente é isso, né? Mas não se sabe o paradeiro da terceira parte dos Piratas. E bem, você provavelmente já viu essa imagem em algum lugar. O Chapolin com suas luvas de boxe. Isso é uma foto tirada do episódio O Aprendiz de Super-Herói, de 75, né? Que hoje é perdida mundialmente. Bem, é a primeira versão de Como Tornar-se um Herói, de 79. E bem, olhando no contexto da época, né? Dando assim por uma troca de elenco, provavelmente o cara que está sendo treinado pelo Chapolin é o Carlos Villagrán. E o cara que no episódio de 79 é o Edgar Vivar, que fala, estamos aqui pra isso.
provavelmente é o Ramon Valdez nesse episódio. Mas o resto deve ser muito diferente. Vamos agora ver os episódios da segunda temporada do Chaves, de 74, que são 7 episódios perdidos mundialmente. Começando por Muitas Marteladas, parte 2. É a segunda parte da saga do Seu Madruga Carpinteiro, né? E é mais um dos casos de episódios que são perdidos no mundo inteiro, menos no Brasil. No Brasil, esse episódio foi exibido normalmente pelo SBT. Mas no resto do mundo, necessário. Também temos Vendendo Balões. Essa aí é a segunda versão do episódio que o Seu Madruga vende balões, né? vá. Bom, é o remake de Ajudem-se Uns aos Outros de 72, do sketch de 72, né? E foi regravado em 76 com o título de Os Balões. Esse episódio é provavelmente mais parecido com a versão de 72, né? E bem diferente da versão de 76, já que nessa época Chiquinha não estava no elenco de Chaves. E esse episódio foi feito em março de 74 e o Nhonho ainda não era um personagem do Chaves, né? Ele não tinha sido criado ainda. Também nenhuma outra criança da escola tinha sido criada, só tinha o Chaves e o Kiko mesmo. Então não dá pra fazer as mesmas piadas da versão de 76, né? Então provavelmente era uma versão um pouco diferente mesmo. Os Chifrinhos de Nozes é a primeira versão dos Chifres Queimados do Professor Girafales, de 78. E provavelmente ele é bem parecido com a versão de 78, mas sem a Chiquinha no episódio, né? Em nenhum desses episódios a Chiquinha aparece, só pra constar. O Curto Circuito, a primeira versão do Curto Circuito de 77. E como eu falei no vídeo dos melhores episódios de Chaves de 77, esse episódio foi feito na época da Copa do Mundo da Alemanha Ocidental de 74. Por isso que a Alemanha é citada no episódio, né? Professor Girafales Apaixonado. Esse é bem curioso, né? Porque a sinopse diz o seguinte: Chaves e Kiko atrapalham a vida do professor Girafales, que está perdidamente apaixonado pela bruxa. O professor Girafales apaixonado pela bruxa do 71. Essa eu queria ver comendo pipoca. Mas fazer o que? Perderam o episódio, né? Então não dá pra ver, né? Também temos Enchendo Balões, que a sinopse diz o seguinte: Chaves e Kiko enchem balões até estourá-los, causando grande escândalo na vila. Bom, deve ser um episódio parecido com o das bombinhas, né? Mas com balões, né? Eles enchendo balões até estourar. Meio diferente, né? Sim, gostaria de ver esse episódio, sim. E também temos A Loucura de Chaves, que é a primeira versão do Cavaleiro das Mil Encrencas de 77. E a gente sabe da existência dele graças a essa fita de vídeo encontrada nos arquivos do SBT, ou seja, provavelmente esse foi um dos episódios que foi dublado e exibido no SBT, mas nunca mais se ouve falar dele, né? Também ninguém tem uma regravação em VHS desse episódio e ele tá lá perdido mundialmente, esquecido na farofa, coitado. Indo agora para a temporada de 76 do Chaves, a quarta temporada de 76, que tem 8 episódios perdidos. E um deles é Ser Pintor é uma Questão de Talento, parte 1. Mais um caso de episódio que é perdido no mundo inteiro, menos no Brasil. Mas enfim, é aquele episódio onde o Seu Madruga pinta uma cadeira e causa grande confusão na vila, né? E, basicamente eu não sei a diferença assim da primeira parte para a segunda, faz um tempinho que eu não assisto. Nessa mesma linha temos A Grande Festa, parte 2. Sim, a segunda parte do Festival da Boa Vizinhança é perdida no mundo inteiro, menos no Brasil. Aquela parte onde o Chaves recita o poema do Cão Raivoso, do Kiko faz o "Bem, querida", e a Chiquinha chega com as aventuras do Jaca Valente. Então, isso tudo só foi exibido no Brasil, porque no resto do mundo está perdido mundialmente. Viva o Brasil! Agora, dos que a gente não tem nenhum acesso deles, né? São Matando Aula, que é a segunda versão, né? Do episódio que eles matam aula, né? A primeira é As Crianças Faltam à Escola, de 73. E a terceira versão, né? Que é a mais conhecida no Brasil, é Na Escola Domingo, de 79. E essa versão de 76 a gente não conhece.
Então, lembra que eu falei do professor Girafales apaixonado pela bruxa do 71? Então, né, aqui temos uma coisa que faz mais sentido, que é o Seu Madruga apaixonado pela bruxa do 71. Aqui a sinopse diz: o Chaves ajuda o Seu Madruga a conquistar a Dona Clotilde, bruxa do 71. Cara, sabe o que eu acho que aconteceu na versão de 74? A mesma coisa que aconteceu no episódio da confusão de bolos de 74 também, né? Que o roteiro original foi escrito pro Seu Madruga participar, mas quem acabou participando no final foi o Seu Barriga, porque o Seu Madruga faltou, né? Eu acho que aconteceu a mesma coisa no caso do professor Girafales apaixonado. Também temos Os Toureiros, parte 1. No Brasil, por muitos anos, a gente só assistiu a terceira parte da saga dos Toureiros, né? Que é exibida desde 1992, né? né? Aí em 2012 chegou a segunda parte da saga, né? Com a dublagem da Rio Sound, novos dubladores, novas vozes, né? Mas a primeira parte se encontra perdida mundialmente até hoje. Não é exibida em nenhum lugar do mundo e a sinopse diz o seguinte: Chaves, Kiko e todas as crianças da vila brincam de toureiros, usando a toalha de Seu Madruga. Nessa mesma pegada temos Os Exames, parte 1. Que é o mesmo caso no Brasil, né? A gente conheceu a terceira parte da saga desde 1992. Em 2012 chegou a segunda e a primeira parte encontra-se perdida mundialmente. E a sinopse da primeira parte do Exame de Recuperação é desconhecida, né? Não sabemos nada sobre a primeira parte, só sabemos que ela existe. Também temos Brincando de Escolinha, que é a segunda versão do episódio A Escolinha da Chiquinha de 73. E a sinopse diz que Chaves e Kiko brincam de escolinha no pátio da vila e usam a janela da casa do Seu Madruga como quadro negro. Ok, provavelmente é igual à versão de 73, só que mais estendida, né? Já que a versão original só tem 15 minutos, aqui eles tinham que estender mais para dar 20, né? E Sem Pichorra Não Tem Festa, parte 2. Bom, na primeira parte, né, a gente tem toda uma preparação para essa grande festa da Pichorra, né? Que a Dona Florinda começa brava com tudo e todos, né? Não tá nem aí pra festa, mas quando falam que vai vir o professor Girafales, ela se anima toda, né? E até faz a chamada da segunda parte, dizendo que está muito ansiosa pra festa da amizade, e o Seu Madruga complementa dizendo: claro, só porque vai vir o professor Girafales. Aí na semana que vem, o que acontece? Cadê a festa? Cadê o professor Girafales? Cadê um nhonho que o Seu Barriga também disse que ia vir? A única coisa que temos é uma entrevista exclusiva feita nos bastidores desse episódio. Olha aí, todos os atores caracterizados, né? E esse cara entrevistando aí o Chavinho aí, ó. Essas são as únicas imagens que temos, que nem são do episódio, é da entrevista dos bastidores mesmo. Agora, a segunda temporada do Chapolin de 74. Não, é a quarta temporada de 76, falei errado, com 8 episódios. 8 episódios perdidos, né? São eles Um Bebê de Carne Sem Osso, que é a primeira versão do episódio de mesmo nome de 79, né? Que o Chapolin tem que atacar de babá enquanto o casal vai a uma festa. O Robô, que é o remake de O Robô Desparafusado de 73 e O Robô que Pirou de 79. É a versão anterior de O Robô que Pirou, na verdade, né? O Bandido Disfarçado, provavelmente uma versão anterior do episódio O Rei dos Disfarces de 78. Mas a sinopse diz o seguinte: o Chapolin Colorado precisa salvar um homem que está sendo ameaçado de morte por um delinquente que se disfarça de qualquer coisa. Ou seja, a sinopse é bem parecida com a história de O Rei dos Disfarces. O Homem Invisível é tão antipático que ninguém pode vê-lo. Bom, é a segunda versão do Espião Invisível de 73. E a sinopse diz que o Chapolin luta contra o Homem Invisível que se dedica a fazer os objetos desaparecerem. Também temos o Necrotério, que é a segunda versão do episódio de 74 que também está perdido mundialmente. Mas é um episódio onde o Chapolin tem que se fingir de morto para vigiar um morto que tá lá no mortífero. Sei lá, é mais ou menos isso. O caso dos homens que eram tão parecidos que eram idênticos, sobretudo um deles. O remake do caso dos homens que eram idênticos, de 74, né?
E assim como o episódio do Necrotério, ele foi descoberto através de trechos exibidos na televisão, né? E O Homem das Cavernas, segunda parte. Não, primeira parte, né? Primeira parte da saga do Chim Pandolfo de 76, né? A segunda e a terceira partes foram exibidas no Brasil normalmente pelo Multishow, né? Mas a primeira está perdida no mundo inteiro e essa imagem aqui é das cenas de recapitulação colocadas no início da segunda parte. Porque o episódio mesmo nós desconhecemos. Agora temos a segunda temporada do Chapolin de 74, que tem 9 episódios perdidos. E o primeiro deles é a primeira versão do que eu falei agora, né? A Bela Adormecida Era um Senhor Muito Feio, parte 1. Dessa vez a versão de 74 é dividida em 2 partes e a primeira é perdida mundialmente. E não temos nenhuma imagem dele, né? Já que na versão de 74 não temos chamada do episódio anterior, né? Mais vale 100 fantasmas voando que um na mão. Provavelmente é uma versão anterior de Nós e os Fantasmas de 78, mas não sabemos. O Cleptomaníaco, a primeira versão daquele episódio do Cleptomaníaco de 76, né? E foi descoberto graças a esse negócio aqui da teleguia do ano, né? Que fala o seguinte: Nuestro héroe tiene que reducir su tamaño para emprender la búsqueda de una valiosa estampilla que se ha extraviado, por lo que nuevamente usa su famosa chiquitolina. Ou seja, eu vou tentar traduzir aqui. Nosso herói tem que reduzir seu tamanho para prender a busca. O que é búsqueda? Não sei. De uma valiosa estampilha que... Enfim, ele fica pequeno e faz alguma coisa lá. Os vampiros não sabem fazer outra coisa que não seja chupar sangue. É a segunda versão do episódio do Vampiro de 72. Quer dizer, a terceira versão, né? Porque teve uma versão anterior também de 71, né? E também foi regravado em 78, como um giro com o vampiro. E bem, temos essa imagem que comprova a existência do episódio, né? E tem um vampiro que eu não tô conseguindo identificar quem é. Eu não sei se é o Carlos Villagrán ou se é outro ator, mas enfim, olha aí. Este é o episódio. Agora, nessa temporada de 74 foi exibido um episódio chamado Conferência sobre o Chapolin, onde foram exibidos alguns dos melhores momentos da temporada, inclusive trechos de episódios perdidos mundialmente. E foram 5 episódios perdidos mundialmente que tiveram seus trechos exibidos. São eles: Os Mortos São Obedientes, que sim, eu falei que aquele outro lá era a primeira versão do Necrotério, mas eu li errado, não era Necrotério, é Cleptomaníaco. Mas também por 2 ou 3 letrinhas, né? Quem não confunde. Aquele outro lá é a primeira versão de Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos, de 78. Esse aqui que é a primeira versão do Perdido Mundialmente de 76, que esse também ficou perdido mundialmente. Mais vale uma mulher jovem, rica e bonita do que velha, pobre e feia, regravado em 76. O Bandido do Hospital, né? Que provavelmente também é uma versão anterior de O Rei dos Disfarces, mas nada confirmado. Salvem o Meu Bebê, que é a primeira versão do episódio Operação Tripa Seca de 76, né? Só que ao contrário da versão de 76, esse se passa no Velho Oeste. E provavelmente é o Racha Cuca que tá ameaçando eles ali, entrando na casa dos outros sem ser convidado, é isso, né? E Coleção de Ladrões, que é a primeira versão do episódio O Ladrão do Museu de Cera, de 77. Enfim, vamos agora para a temporada com o maior número de episódios perdidos, que é a primeira temporada do Chaves de 73. E são 12 episódios perdidos nessa temporada. Bom, isso contando também com os sketches do programa X-Pirito que foram exibidos no começo desse mesmo ano ainda, antes mesmo de virar um programa independente. Porque né, o Chaves virou um programa independente em 73, mas ele começou o ano sendo um quadro do programa X-Pirito ainda. Só em fevereiro que ele foi ganhar a série independente. Esses episódios são Madruguinha. Bom, esse aqui a gente não sabe mesmo se ele é de 72 ou de 73. Essa imagem não confirma muita coisa, né? Mas a gente só sabe mesmo da existência desse episódio por essa imagem mesmo, né? E também pela caracterização dos personagens aí, né? A gente sabe que ele é um sketch do começo dos anos 70, né? Também temos Sujando o Terno do Seu Madruga,
Que, cara, eu não sei, ele não tem sinopse. A gente só sabe que em algum momento desse sketch ele suja um terno do Seu Madruga, né? Mas temos também Assistindo Televisão, que a sinopse diz que Chaves impede de ver a televisão do pai da Chiquinha. E essa também foi provavelmente a primeira aparição da casa do Seu Madruga, né? Pois a primeira versão que a gente conhece até hoje, né? A primeira aparição que a gente conhece até hoje foi no bolo da Dona Clotilde, né? Mas esse episódio provavelmente foi a primeira aparição mesmo. A Casinha do Kiko, que apesar de ser um sketch, né, do programa Chespirito, a gente já dá pra ver que os personagens já estavam ali com os visuais, né, que eles usariam pelo resto da temporada de 73. Ele foi descoberto através de trechos exibidos na televisão, né? Isso aqui é um trecho do episódio. E também temos a visita do diretor. E a sinopse diz que Chaves e Chiquinha recebem a visita do diretor da escola. E essa foi provavelmente a primeira aparição do professor Girafales. E esse também foi o último sketch exibido antes da série independente começar. Ou seja, o episódio dos balões vem logo na sequência desse, né? E até que faz sentido, porque no episódio dos balões a Chiquinha cita o professor Girafales, mesmo ele sem ter aparecido antes em nenhum momento, né? Provavelmente essa foi realmente a primeira aparição dele. Mas nunca saberemos. E para finalizar os sketches do programa Chespirito, né? Vamos pegar um de 72 que foi reprisado em 73, O Revolvinho do Chaves. Talvez esse seja o episódio perdido mais curioso de todos, né? Porque há relatos de fãs que viram esse episódio ser exibido ali em 1991 no SBT, no momento em que estava ocorrendo uma enchente na cidade de São Paulo. E que o final desse episódio foi cortado e exibido um jornal. Isso realmente aconteceu, mas ninguém tem certeza se foi esse episódio mesmo ou se foi qualquer outro. O que se sabe é que era um episódio bem antigo, e esse episódio é de 72, né? Então... Também temos O Banho do Chaves. Essa é a primeira de 4 versões do episódio, né? Ele foi regravado em 75, 78 e 79. E bem, essa é a primeira aparição conhecida do professor Girafales no programa independente, né? Mas assim, conhecida entre aspas, né? Conhecida mais ou menos, né? Porque esse episódio tá perdido, né? E a gente só conhece ele por essa foto mesmo, ó. E como dá pra ver na foto, temos esse sujeito aqui, ó, que até onde eu sei, ele é o professor Girafales. Se eu não estiver enganado, esse for um dublê, mas é o professor Girafales, né? Também temos Troca de Bilhetes. A primeira versão dos bilhetes trocados, né? Como eu já falei que a segunda versão de 75 também tá perdida mundialmente. Também temos A Caixa de Madeira. Aquele episódio deles brincam de pique-esconde e o Kiko se esconde dentro de uma caixa, o Seu Madruga prega ela com pregos, enfim, né? Ele foi regravado em 75 e 77 e a versão de 73 se encontra perdida até hoje. Como Pegar um Touro na Unha é a primeira versão do episódio dos toureiros. Ele foi dublado pelo SBT, né? Em 1984 e foi exibido até 1992, quando ele saiu da grade de programação e nunca mais voltou. A gente só conhece ele porque alguém, um abençoado, gravou esse episódio em VHS na televisão e colocou no YouTube. Agora, se você olha o calendário da temporada de 73 de Chaves, né? Você vê que o último episódio da Chiquinha foi exibido em outubro de 73, né? Que foi Uma Aula de Canto 2. Aí o próximo depois desse é o Cãozinho da Dona Clotilde, que já é de novembro de 73, né? E como assim, Uma Aula de Canto é o único episódio de outubro? É porque os outros estão perdidos mundialmente, né? Ou seja, depois que a Chiquinha saiu, vários episódios foram gravados, mas a maioria tá perdida mundialmente. Temos, por exemplo, Tortinhas de Merengue. Tá, na verdade esse foi gravado antes, né? Mas continua sendo de outubro. Que é aquele em que a Chiquinha pega a raiva engarrafada do pai dela e começa a fazer tortinhas de merengue. Foi gravado em 75 e 79. É Proibido Animais. É a primeira versão de Animais Proibidos de 76, né? Só que sem a Chiquinha. É um episódio onde o Chaves é mordido por um cachorro e todos ficam com medo, achando que ele tá com raiva, né? Também temos Goteiras na Casa do Seu Madruga.
E a sinopse diz que El Chavo del Ocho ajuda a Don Ramón a sacar el agua de su casa inundada a causa de inumerables goteras. E também tem um elenco do episódio, ó. Tem o Chespirito, o Ramon Valdez, o Pirolo, né, que é o Carlos Villagrán, a Florinda Mesa e o Edgar Vivar. Ele foi regravado em 78, né? E é até curioso, né? Por que eles mudaram da casa do Seu Madruga pra casa da Dona Florinda em 78, né? Até porque se você parar pra você prestar atenção no episódio de 78, você vai ver que nem o Seu Madruga e nem a Chiquinha tem uma participação grande assim no episódio, né? Bom, o motivo da Chiquinha é claro, né? Ela não tava na versão original, então eles tiveram que improvisar qualquer coisa aí pra ela, né? Agora o Seu Madruga, o episódio original se passa na casa dele e não fez muito sentido, né? Mas, né? E por fim, nós temos Seu Madruga Sapateiro Parte 2. Bom, a primeira parte, né, foi um dos primeiros episódios exibidos no Brasil lá em 1984, quando o Chaves ainda tinha uma voz fininha. Né? Mas a segunda parte, bom, a gente só sabe da existência dela pela chamada que é feita no final da primeira, né? Em que o Seu Madruga fala que vai ensinar o ofício de sapateiro ao pobre do Chaves. E depois disso, nada mais acontece. E bem, né? Esses foram todos os episódios perdidos da série independente de Chaves. E do Chapolin também, né? Do Chaves e Chapolin. Mas se você gostou do vídeo, faz o CCC, curta, comenta, compartilhe. Curta, comenta, compartilhe. Curta, comenta, compartilhe. Curta, comenta, compartilhe. Meus pés tá torto. Se inscreve nesse canal e tchau. Não sei pra onde que eu ando agora. Não tá um pé pra cada lado. Ô, meu pai. Tá trabalhando. Vou andar com a mão, ó. Anda com a mão. Ai.